Olá, meu nome é Aline Florner e as questões hoje serão de legislação extravagante. Vamos lá? Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito ainda não tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Item errado. Lei 13.869 de 2019, artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento de crime prejudicando sua apuração. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Banca CESP, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que, no crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3. Item correto. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Banca CESP, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que a condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim determine e que a pena aplicada seja superior a 4 anos. Item errado. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Banca CESP, Defensor Público Federal, 2015. Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental. Item correto. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Observação: apesar de incompleta, podemos caracterizar como um tipo de tortura fundada em discriminação racial ou religiosa, pois aparece o elemento do sofrimento mental, infligido mediante grave ameaça, com o componente discriminatório. FCC, Defensor Público, 2014. Sobre a Lei número 9.455 de 97, crimes de tortura, é correto afirmar que há previsão legal de crime por omissão. Item correto. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos.
FCC, Defensor Público 2014. Sobre a Lei número 9.455 de 97, crime de tortura, é correto afirmar que o regramento impõe para todos os tipos penais que prevê que o condenado inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Item errado. A tortura por omissão não possui tal obrigatoriedade. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: a detenção não admite o regime inicial fechado. IBAD, PC, Delegado de Polícia Civil 2017. Consoante a legislação que dispõe sobre o crime organizado, Lei nº 2.850, de 2013, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Item correto. Lei nº 2.850, de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Bancacesp, PC, Escrivão de Polícia 2011. Na lei que disciplina os casos de organização criminosa, não se exige a prévia autorização judicial para a realização da chamada ação policial controlada. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Observação: a ação controlada exige apenas comunicação ao juiz e não autorização prévia. VUNESP PC, Investigador de Polícia 2014. A Lei do Crime Organizado, Lei nº 12.850, de 2013, dispõe que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada, no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Bancacesp, TJ, Analista Judiciário 2014. A lei conceitua a organização criminosa como sendo a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza econômico-financeira mediante a prática de qualquer crime cometido no país ou no estrangeiro.
Item errado. Lei número 12.850 de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. VUNESP, Prefeitura de Andradina, assistente jurídico e procurador jurídico, 2017. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é correto afirmar que o juiz participará ativamente das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Item errado. Artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850, de 2013. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Banca CESP, Polícia Civil, Agente de Polícia, 2013. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 1990, crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. CESP, TJ, Juiz de Direito, 2012. A penitenciária destina-se a condenados à pena privativa de liberdade de reclusão em regime fechado ou semiaberto. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Ao juiz não é permitido modificar, de ofício, as condições estabelecidas para o regime aberto, podendo fazê-lo apenas a requerimento do MP ou da defesa do sentenciado. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Admite-se que o condenado maior de 70 anos de idade, beneficiário de regime aberto ou semiaberto, seja recolhido em residência particular. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1, condenado maior de 70 anos. Inciso 2, condenado acometido de doença grave. Inciso 3, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Inciso 4, condenada gestante.
Bancasesp, analista judiciário, 2014. A pedido da Defensoria Pública, o MP pode autorizar a saída temporária de um detento do estabelecimento penal, uma vez que, no exercício da fiscalização penitenciária, o MP realiza o controle da regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Item errado, Lei de Execução Penal, da saída temporária, artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. Bancasesp, Delegado de Polícia, 2013. O crime de lavagem de capitais, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, divide-se em 3 etapas independentes: colocação, dissimulação e integração, não se exigindo para a consumação do delito a ocorrência dessas 3 fases. Item correto. Tanto a jurisprudência como a doutrina reconhecem essas 3 etapas e não é necessária a ocorrência dessas 3 fases para a consumação do delito, por se tratar de crime formal, ou seja, não é necessário ocorram as 3 etapas para que o crime esteja consumado. IBAD, Delegado de Polícia Civil, 2017. A fase da lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores, é denominada pela doutrina de: letra A, ocultação; letra B, colocação; letra C, destinação; letra D, evaporação; ou letra E, integração. A alternativa correta é a letra A. Segundo a doutrina, ocultação ou dissimulação, os recursos são movimentados de forma a tentar despistar qualquer ação investigativa. Bancasesp, analista judiciário, 2017. Não haverá crime de lavagem de dinheiro caso o agente seja absolvido por atipicidade da conduta do crime antecedente a ele imputado, uma vez que o crime de branqueamento, embora autônomo, é delito derivado do antecedente. Item correto. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, adota-se a teoria de acessoriedade limitada. A infração antecedente deve ser uma conduta típica e ilícita. Na questão em tela, a conduta foi atípica. Não haverá o delito de lavagem de dinheiro. Lei nº 9.613, de 98, artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. FCC, Julgador Administrativo Tributário, 2015. Em relação à delação premiada, a Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro definiu que o benefício pode ser concedido caso o agente se retrate em juízo das informações prestadas. Item correto. Lei nº 9.613, de 98, artigo 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Bancasesp, Investigador de Polícia, 2018.
Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida, a competência para o processamento e o julgamento será, em qualquer hipótese, da Justiça Federal. Item errado. Lei nº 9.613, de 98, artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 3, são da competência da Justiça Federal. A linha A. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A linha B. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei manter na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Item correto. Lei 13.869, 2019, artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei invadir clandestina imóvel alheio sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Item correto. Lei 13.869, de 2019, artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade de ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Item correto. Lei 13.869, de 2019, artigo 22, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa, mas não de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade
ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Item errado. Lei 13.869 de 2019, artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí, gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário dizendo o que você achou. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização.